Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e a mais um vídeo da nossa série Filosofia da Psique Responde. Então essa série a gente começou recentemente com uma maneira de interagir com vocês, estar respondendo através de vídeo as dúvidas que vocês têm. Estão saindo vídeos frequentes da série porque estamos tendo muitas perguntas e, como eu mencionei antes, as perguntas não são selecionadas. Você cumpriu os critérios solicitados para a realização da pergunta, ela é respondida. Então não é que a gente seleciona algumas perguntas, a gente responde todas, por isso que está tendo uma certa frequência de vídeos. Para participar, basta entrar na nossa página do Instagram, acessar uma das últimas postagens, seguir a página, acessar uma das últimas postagens, clicar em gostei e deixar nos comentários a sua pergunta, antecedendo ela, Filosofia da Psique responde 2 pontos. E aí em seguida a sua pergunta e ela será respondida em vídeo. Quem quiser também pode estar tendo acesso a aulas particulares conosco, videoaulas particulares, então basta entrar em contato pelo direct do Instagram ou deixar o e-mail nos comentários que a gente retorna e pode estar agendando videoaulas particulares para discutir aqueles assuntos que sejam do seu interesse. Vamos lá às nossas perguntas de hoje. Então vamos começar com a pergunta da Wilma. Então a Wilma, ela nos pergunta... Te pergunto sobre a questão do gênero real, aquele com o qual a pessoa se identifica, qual o período que a pessoa começa a perceber o seu gênero real, qual idade aproximada ocorre. Então, para quem não entende muito a diferença entre gênero e orientação sexual, orientação sexual ela diz respeito ao interesse afetivo do sujeito. Então, a orientação sexual ela pode ser... Vou resumir, existem várias outras formas de orientação sexual, mas se eu for me estender muito aqui vai complicar, então eu vou resumir em algumas principais. A orientação heteroafetiva, que é quando normalmente o sujeito ele se interessa sexualmente, e aí pensando na sexualidade como afetividade, então ele tem um interesse em relacionamentos com pessoas do sexo oposto. A homoafetiva, que é uma relação afetiva entre sujeitos do mesmo sexo, e a bissexual, que é uma relação afetiva e sexual com relação a ambos os sexos. Isso se falando de sexo biológico, ou seja, do que a biologia entende como masculino e feminino, macho e fêmea. Quando a gente fala em gênero, a gente está falando de uma identificação da personalidade. Então a gente fala de um sujeito que se identifica com um gênero que pode ser o mesmo biológico, que é entendido como gênero biológico, como pode ser um gênero diferente do biológico, ou seja, um sujeito que nasceu com o corpo masculino pode se identificar com o gênero feminino. Assim como um sujeito que nasceu com o corpo feminino pode se identificar com o gênero masculino. Então essa é a diferenciação. Então gênero é a identificação que o sujeito tem com a questão da sua expressão sexual, digamos assim. E a Wilma nos pergunta então quando que esse sujeito começa a perceber isso e que idade aproximada isso ocorre. Quando a gente está falando em infância, as coisas são bastante relativas e voláteis. Então falar em gênero, em sexualidade na infância é algo que a gente não pode fechar nada como dado. Então a gente não pode nunca dizer que aquele menino que, por exemplo, se interessa por bonecas, ou que gosta de usar vestido, ou que gosta de usar maquiagem, ele necessariamente está se identificando com o gênero feminino. Porque a infância, e o inverso também, menina que gosta de jogar futebol, que gosta de praticar coisas que comumente são atribuídas a meninos, não quer dizer que ela está se identificando com o gênero masculino, porque a infância é uma fase de experiência, de experimentação. Então é muito comum que essas crianças elas experimentem coisas diferentes, elas experimentem o que está ao seu alcance e elas queiram experimentar um pouco de tudo. Então elas querem vivenciar um mundo e experimentar coisas diferentes. Isso não significa
que elas estão se identificando com tudo que experimentam. E por isso que também é muito comum que crianças, por exemplo, na infância, elas queiram praticar certas coisas, quer praticar uma luta, quer fazer uma dança, ou quer fazer qualquer outra coisa, e aí de repente ela desiste, ela fala, não quero mais dançar, vai, faz 1 ou 2 aulas de alguma coisa, vai, faz 1 ou 2 aulas de pintura, de desenho, e não quer mais saber. Por quê? Porque ela não se identificou com aquilo, ela experimentou. Então a criança, ela experimenta muitas coisas. E aí nessa fase é possível que muitos sujeitos eles experimentem coisas que são características do gênero oposto ao seu, biológico. E não necessariamente eles estejam se identificando com esse gênero, mas sim eles estão experimentando o mundo das diferentes formas que têm acesso e tentando se descobrir. E aí, talvez para a fase mais adolescente, adulta, a gente já tenha um pouco mais de consciência e uma firmeza um pouco maior em qual gênero esse sujeito se identifica. Mas mesmo assim existe a possibilidade de que em uma vida adulta um sujeito se descubra em outro gênero. Então a gente já tem casos, tem relatos, não é incomum isso acontecer. Existem muitos casos nos quais isso acontece, tanto do sujeito na vida adulta se identificar com um gênero diferente do seu, como se identificar com uma orientação sexual diferente da sua. Então, pessoas que viveram em relacionamentos heteroafetivos por muitos anos, em uma idade mais avançada, se descobriram apreciando também relações homoafetivas. Assim como o inverso, existem casos sim de pessoas que se declararam a vida toda homoafetivas, tiveram sempre relações com o mesmo sexo, tiveram um convívio e afetuosidade pelo mesmo sexo, mas depois de uma determinada idade descobriram-se também afetuosas pelo sexo oposto. Então, a questão de gênero e sexualidade é bastante, eu diria que ela tem a possibilidade de mudar de acordo com coisas que acontecem com o sujeito, de acordo com entendimentos que ele chega dele mesmo. Então, acontece também de pessoas que se identificaram a vida toda como menino ou como menina, chegarem em uma vida adulta e se perceberem em um desagrado com aquele gênero que seguiram e acabam se descobrindo em um novo gênero, tornando-se, no caso, homens que se assumem um gênero feminino ou mulheres que se assumem um gênero masculino. Isso pode sim acontecer em fases adultas, sem que necessariamente o sujeito tenha reprimido isso ao longo da vida. Isso é importante dizer, que muitas vezes sujeitos que têm relações heteroafetivas satisfatórias, que apreciam a relação heteroafetiva, em uma vida adulta mais velha acabam se encontrando como também tendo um apreço na relação homoafetiva ou como, no caso, mudando para uma relação homoafetiva a partir de novas descobertas de si mesmo, e não que necessariamente as relações até então tenham sido insatisfatórias. Então é bastante difícil a gente dizer uma idade certa que isso ocorre, porque o gênero ele é uma construção social e como tal ele não é natural, é importante sempre ter isso em mente, tanto o gênero quanto a heterossexualidade. A bissexualidade é natural, Freud já nos define isso e a gente vivencia isso e vê isso inclusive em outras espécies animais que não humanas. Então no mundo animal é extremamente comum a bissexualidade. Por exemplo, vacas, quando estão no cio, é muito comum que elas montem outras vacas ou que elas permitam que outras vacas a montem, estabelecendo ali uma relação homossexual. Cães têm esse tipo de comportamento. Bonobos, que é uma espécie de primatas, de macacos, que tem uma organização social muito elaborada, é bastante comum que esses primatas eles pratiquem relações homossexuais como forma de convívio, como forma de uma certa, eu diria, uma relação mesmo, com uma forma de se relacionar com o outro. Então a bissexualidade ela é extremamente comum em várias espécies animais. Porém a heterossexualidade ou a homossexualidade tendem a ser construções sociais, ou seja, é dito para um sujeito que ele deve se interessar apenas por um
por uma orientação sexual. Em alguns casos, esse sujeito ele acaba realmente se interessando por uma orientação sexual por um sexo oposto ao seu, e aí se cria a heterossexualidade, e não temos ainda estudos muito nítidos a respeito do porquê alguns desses sujeitos acabam se interessando pelo mesmo sexo, acabam direcionando sua orientação sexual para o mesmo sexo. Sabemos que isso não é uma escolha consciente, porque de todos os estudos que foram realizados, se entendeu que esses sujeitos eles não escolheram a homossexualidade, mas sim se encontraram nela, se identificaram mais com ela do que com a heterossexualidade. Outros acabam seguindo com a tendência natural animal de ser bissexuais e acabam se relacionando e se interessando pelos dois sexos. E aí entra a questão do quanto isso, sendo uma construção social, assim como o gênero, esse entendimento de que isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, sendo uma construção social e não natural, é difícil dizer que isso de fato se solidifica e se estabelece como então agora o sujeito se identificou com o gênero masculino, ele vai se considerar homem, vai ter todo o entendimento de que ele vai fazer coisas características de homens pelo resto da vida. Não, até mesmo porque os próprios apreços que são atribuídos a homens e mulheres são extremamente voláteis, são extremamente mutáveis. Se a gente for pegar a história da humanidade, por muito tempo na humanidade, homens usavam saia, que posteriormente foi atribuído como algo exclusivamente da mulher. Existem culturas que até hoje usam roupas muito semelhantes a roupas femininas. Existe, por exemplo, a calça foi ao longo de um bom período da história considerado como algo característico ao gênero masculino, mas a gente sabe que hoje calça é amplamente utilizada por todas as manifestações de gênero. Então, não dá para dizer que de fato o sujeito se identifica com o gênero real. Talvez a ideia de gênero real não seja muito consistente. É possível sim que em uma vida adulta o sujeito acabe se encontrando em outro gênero. É isso, obrigado ao Wilma pela pergunta, desculpe-me pela extensão ao respondê-la, mas realmente é um assunto delicado e que demanda uma explicação mais detalhada. Vamos à nossa próxima pergunta. Então a Andréia G. Carvalho, ela nos pergunta: bom dia, João Vitor, gostaria de saber se a psicanálise é para todos e qual a diferença do atendimento frente a frente do atendimento do paciente no divã, já que não são todos que vão para o divã. Sim, Andréia Carvalho, não são todos os pacientes realmente que vão para o divã. Então existem pacientes os quais não é recomendado, inclusive, o uso do divã. Isso diz muito a respeito do fato de que o divã ele é um espaço no qual o sujeito ele se encontra com vazio, ele se encontra com o nada, entre aspas. Porque quando o sujeito está frente a frente, ele está o tempo todo que ele está falando e que ele está recebendo o retorno do terapeuta, ele está olhando face a face no terapeuta. Já quando esse paciente ele vai para o divã, ele fica frente para uma parede, ele fica frente, entre aspas, para o nada. Então ele não tem um contato visual com o terapeuta, o que para alguns é benéfico e ajuda no processo analítico, e para outros pode ser, dependendo da característica psíquica de cada sujeito, pode ser prejudicial. Por isso que é recomendado que o terapeuta ele nunca force o paciente a nada e ele nunca incentive em excesso o paciente, para que o próprio paciente se sinta confortável de ir para o divã. Caso contrário, esse paciente pode não suportar esse se encontrar com o nada. No caso de neuróticos, esse encontro com o nada normalmente acaba buscando um retorno assim. Então, quando o sujeito neurótico ele deita no divã e dá de frente para o nada, ele acaba voltando a atenção para si mesmo e se encontra mais com si. Por isso, isso pode ser favorecedor para sua análise. Já no caso de psicóticos, esse encontro com o nada pode desestruturar o sujeito, pode fazer ele não se sentir pertencente a nada, já que o funcionamento psíquico dele é bem diferente do neurótico. E por isso ele pode acabar sendo muito mais prejudicado com deitar-se no divã do que favorecido. Quanto à psicanálise, se ela é para todos ou não, André,
Hoje, a psicanálise, como ela é vista, como ela foi teorizada ao longo dos anos, ela é aplicável a todos os públicos. Então, todos os públicos podem receber atendimento psicanalítico, sim. Na época freudiana, não. O Freud ele faz uma psicanálise voltada diretamente para o público neurótico adulto. Então, a psicanálise que o Freud preconiza, ela não abrange atendimento infantil, apesar de ele ter falado muito sobre infância, ele não estabeleceu parâmetros para se atender crianças. Quem inicia isso é a Anna Freud, sua filha, e posteriormente isso é revisto e ampliado pela Melanie Klein. Mas o Freud ele não atendia crianças, ele não atendia psicóticos, então a terapia freudiana em si, ela é voltada para um público adulto neurótico. Já os posteriores que vieram a Freud, como eu mencionei, a Anna Freud, sua filha, a Melanie Klein e outros, esses sim acabam realizando o atendimento de outros públicos que o Freud não havia abrangido, o que faz com que a psicanálise se torne amplamente utilizável. Porém, não são todas as pessoas que se identificam com a forma de ação da psicanálise. A psicanálise ela tem uma ação bastante característica, ela é uma terapia mais com um silêncio maior por parte do terapeuta, é uma terapia que demanda maior energia e investimento do próprio sujeito na sua análise. Não, o terapeuta da área psicanalítica ele não pega na mão do paciente e leva ele de arrasto para lugar nenhum. O paciente ele tem que caminhar pelas próprias pernas e o terapeuta ele apenas vai indicando caminhos e possibilidades. Quem escolhe esses caminhos e quem caminha por eles é o paciente. E isso faz com que nem todo mundo se dê tão bem ou consiga ter um apreço tão grande pela terapia psicanalítica. Por isso que ela acaba não sendo, eu diria, não sendo validada por todos, mas ela é aplicável a todos. Então todos os que queiram se tratar por ela podem se tratar por ela, mas não é todo mundo que consegue se adaptar à forma dela de tratamento. É isso, obrigado por deixar sua pergunta, Andréa G. Carvalho, e vamos para a nossa próxima pergunta. Nossa próxima pergunta é do Batistifer. Ele pergunta: Filosofia da Psique responde: Olá, João. Você poderia comentar sobre como a psicanálise enxerga a paixão e o amor? Mais especificamente, quando fala-se primeiro vem a paixão, depois de um tempo a paixão termina e vem ou fica o amor. Bom, nem sempre, né? Às vezes a paixão se vai e acaba a relação. Quando a gente fala em paixão, é um conceito filosófico um pouco complicado e eu ainda não li um conteúdo da psicanálise diretamente relacionado a isso. Eu não li tanto material relacionado à paixão. Nós sabemos que ao longo da história a paixão ela chegou a ser vista como uma doença, porque ela realmente é algo que desnorteia o sujeito, que tira ele da sua capacidade racional plena, que tira ele do entendimento muitas vezes de certo e errado. Então ela tende a não ser muito bem vista ao longo da história. Atualmente a gente entende muito a paixão como uma manifestação mais explosiva de uma energia libidinal voltada mais para o ato sexual em si. E o amor como algo sendo uma energia libidinal investida no sujeito e não no ato sexual. E às vezes a paixão vem acompanhada do amor, às vezes a paixão vem sozinha e aí quando ela acaba o relacionamento se desfaz, e às vezes o amor vem sem paixão também. Então o amor ele é uma relação, e aí do amor a gente pode falar a partir da psicanálise, porque a psicanálise nos diz que o amor é essencial para a construção do sujeito. Um sujeito ele só pode se construir como tal a partir do momento que ele é amado por outra pessoa. Então é o amor do outro que nos constitui como sujeito, é o amor da função materna pelo sujeito que o torna sujeito, que o dá amor, carinho, condição de fala, que possibilita a ele ter condições de se manifestar nesse mundo. Então, quando a gente fala em amor, muitas vezes as pessoas elas associam diretamente a uma relação entre dois adultos
com a finalidade mais voltada mesmo para o ato sexual, para coisas do gênero, para uma relação afetiva entre adultos, mas temos que lembrar que o amor ele é amplo e não é que são diferentes formas de amor, é a mesma forma de amor. A mesma forma como uma pessoa ama o seu cônjuge é a mesma forma como ela ama os filhos. A diferença é que em relação ao seu cônjuge, para além do amor, existe a atração sexual, que espera-se que não tenha pelos filhos, dado toda a questão do tabu, do entendimento social que foi construído do quanto isso é negativo e do quanto isso deve ser afastado e reprimido. Mas a forma de amor em si o amor em si é o mesmo amor. Apenas se diferencia por existência ou não de atração sexual. E nesse sentido, o amor ele é determinante para a formação do sujeito. Ele possibilita que o sujeito se constitua como tal. É isso então, quando, como eu falei, quando a paixão vai, nem sempre fica o amor, às vezes acaba a relação, mas às vezes realmente você constrói um amor pela pessoa, então inicialmente você tem uma paixão que te motiva muitas vezes a um interesse mais sexual realmente pelaquela pessoa e não da sexualidade no geral, mas mais um interesse sexual mesmo ou de aparência, porém ao longo do que você vai conhecendo essa pessoa se constrói uma ideia de amor, então se constrói uma ideia de que para além da aparência da atração sexual, aquele sujeito ele tem outras coisas que são desejáveis que façam parte da sua vida. Em outros momentos é justamente o inverso, há aquela paixão inicial, aquela euforia pela parte física do outro, pela parte inicial que se conhece do psiquismo do outro, e quando você vai se aprofundando, você descobre que você não quer aquela pessoa perto de você. É isso, espero ter ficado respondido. Obrigado por deixar sua pergunta, Batistiffer. E assim como ele fez, vocês vão ver que tem mais perguntas dele, vocês também podem deixar mais de uma pergunta. Então não há um limite necessariamente de perguntas que vocês fazem. Apenas é preciso que todas elas sigam a solicitação. Então aqui também nós podemos ver que ele começa a pergunta com a frase filosofia da psique responde. Então é a exigência para que apareçam aqui as perguntas. E ele pergunta aqui como a psicanálise vê a felicidade. Então, a felicidade, há uma frase até do Freud em uma das suas obras, que ele diz que não é possível prometer ao paciente uma felicidade, apenas possibilitar a ele um retorno à sua vida tediosa. Então é mais ou menos isso. O Freud ele nos diz que a psicanálise ela serve para que o sujeito ele consiga se livrar de um sofrimento insuportável e voltar ao seu tédio cotidiano, não necessariamente para lhe entregar felicidade. Felicidade também é um conceito filosófico extremamente amplo e bastante difícil da gente debater. Então eu acredito que não dê para mim responder aqui essa pergunta de uma maneira mais extensa do que essa resposta, porque quando a gente vai para o conceito filosófico de felicidade, a gente fala de quais são as noções de felicidade, de construir uma vida que vale a pena, de construir uma vida satisfatória. Então são coisas que realmente vão para uma extensão que o máximo que eu posso responder no momento é isso, que a psicanálise ela não promete a felicidade para ninguém. Ela se esforça para levar o sujeito a sair de momentos nos quais a condição dele se torna insuportável a ele, mas não promete levar ele da insuportabilidade à felicidade, mas sim ao tédio cotidiano. Então ele consegue sair para algo rotineiro que seja suportável a ele, mas não necessariamente caminhar para a felicidade. Aí seria uma promessa muito insana, já que a gente sabe pela filosofia que a felicidade é um conceito muito amplo e é um conceito que muitos vão atrás há muito tempo e nem todos encontram. E ele também nos deixa a pergunta: o que é a mente? E o que seria a mente? Então, a mente ela é uma manifestação do funcionamento psíquico do sujeito. E a mente ela
pode ser entendida como fruto do movimento do nosso psiquismo. Então é como eu costumo comparar o movimento muscular. É possível dizer que, por exemplo, eu estar fazendo isso daqui é movimento, eu estou movimentando minha mão. Mas não é possível você colocar o movimento dentro de uma caixa, não é possível você apontar, ali está o movimento. Não, você vê ele se manifestando, você sabe razoavelmente o que é o movimento, mas você não tem como apontar onde ele fica. Você não pode dizer que o movimento está dentro da minha mão, porque mesmo a minha mão pode existir sem o movimento, o músculo pode existir sem o movimento. O músculo, ele manifesta movimento, mas o músculo pode estar morto, continua sendo um músculo e não tem movimento. Assim como o movimento pode existir sem o músculo, o movimento de outras coisas, o movimento de maquinário, o movimento do vento. Então não dá para especificar que o movimento fica em determinado lugar e é determinada coisa. E a mente é a mesma coisa. A mente, ela é uma manifestação do nosso funcionamento psíquico. Mas não dá para dizer que a mente ela fica em determinado lugar e é difícil especificar ela com exatidão. A gente percebe muito mais as manifestações da mente do que conseguir conceitualizar a mente em si. E quais que são as manifestações da mente? Memória, emoções, sentimentos, pensamentos, tudo isso é manifestação da mente ou da psique, que vem da mesma origem. Então, mente e psique significam a mesma coisa, que é alma. Então, a alma, e aí muitas pessoas se surpreendem quando me vêm falando em alma, porque não compreendem o conceito filosófico de alma, que é justamente um conceito dessa essência da vida. Então, a alma, no conceito filosófico, ela se refere justamente a essas manifestações da vida, aos sentimentos, às memórias, às emoções. Isso é a alma, isso é a mente, isso é a psique, o psiquismo humano. Obrigado novamente ao Batis Schiffer por nos deixar as suas perguntas. É isso, se você quiser também participar desse quadro do Filosofia da Psique, é só entrar no nosso Instagram, entrar no nosso Instagram, clicar no gostei em uma das nossas postagens e deixar nos comentários. Filosofia da Psique responde, 2 pontos, exatamente assim como o nosso caro colega fez aqui. Filosofia da Psique responde, 2 pontos, e aí em seguida a sua pergunta. E ela estará sendo respondida em forma de vídeo. Obrigado pela atenção durante este vídeo. Lembrem-se de clicar em gostei nos vídeos, nos conteúdos do canal. Se inscrevam no canal para estar acompanhando as novas postagens e até um próximo vídeo.